O Bradesco é o quarto maior banco do Brasil, fundado em 1943, inclusive que chegou a ter períodos de mais de 300% de valorização na década passada. E que nos últimos 5 anos o que a gente vê é uma queda de praticamente 50%. E aí muita gente agora concorda que chegou a hora do Bradesco, dizendo que agora é compra por várias casas de análise do Brasil. E até mesmo o Luiz Barsi, maior investidor da bolsa, veio falando muito bem sobre o banco nos últimos meses. Será que chegou a oportunidade da década para a gente ver grandes valorizações para o banco daqui para frente? Vamos lá, nas últimas semanas é fato que o otimismo tem voltado a rondar as ações do Banco Bradesco. Não à toa, no mês de julho a gente viu uma alta de mais de 26%. E isso animou muito os analistas do Brasil. Vou citar 3 principais aqui, ó. O UBS, que reafirmou as recomendações de compra e prevê um crescimento de mais de 40%. O JP Morgan, a gente tá falando só de bancaço aqui. Bradesco é compra para o JP Morgan. E vê uma boa recuperação nos últimos meses. E o Goldman Sachs, que acredita que essa mesma recuperação será responsável pelo crescimento sólido dos lucros para os próximos 3 anos. Então eles estão fazendo projeções de futuro para frente. E aí, quais são as razões por trás dessas recomendações? O que é que o pessoal tá vendo que eles estão ficando tão otimistas assim? O fato é que os últimos resultados do Bradesco surpreenderam todo o mercado. Afinal de contas, o lucro líquido subiu 12%, mas não é só isso que chama atenção, já que o lucro bateu 4,7 bilhões de reais e o esperado era algo como 4,4 bilhões. São 300 milhões de diferença que veio acima do esperado no resultado do Bradesco. E isso anima ainda mais, uma vez que a gente lembra que o Bradesco vinha de resultados terríveis. Inclusive com 2023 tendo trimestres onde o lucro caiu mais de 21%. E aí, assim, para tudo isso estar acontecendo, precisa ter uma explicação dentro dos fundamentos do banco, nada acontece assim do nada. E o que a gente vê que está acontecendo são 3 coisas principais. A primeira delas é a carteira de crédito do Bradesco, que vem melhorando pra caramba. Se a gente observar, havia uma curva de queda para essa carteira de crédito até dezembro de 2023, quando ela volta a subir. Isso em todos os segmentos, pessoa física, corporativa e tudo mais. A segunda razão dos resultados positivos do Bradesco é a melhora da inadimplência. Para quem não lembra, em dezembro de 2020, a gente viu a inadimplência do Bradesco bater 2,2% dos clientes. Já no final de 2022, a gente viu essa mesma inadimplência bater mais de 4,3%. Ou seja, ela praticamente dobrou ali em 2 anos. E aí, nesse momento, o que a gente vê é uma tendência de queda nessa inadimplência. Por mais que em números fechados ela ainda está maior do que 2022, a gente já vê realmente uma melhora. E é justamente a queda da inadimplência que leva ao fator positivo número 3, a redução na provisão para devedores duvidosos, que é justamente aquela quantia que o banco precisa guardar caso muita gente tenha inadimplência com o próprio banco, ele vai ter que cobrir aquelas dívidas ali. E essa PDD estava batendo quase 15 bilhões de reais no final de 2022. E o fato é que nesse momento ela está praticamente na metade, em 7,3 bilhões. Beleza, então a gente está vendo que realmente os números estão melhores do que ano passado. Não estão nos patamares que era 2020 ainda, mas estão melhores. Aí a gente volta a olhar para a cotação do Bradesco. Será que justifica essa cotação de R$ 14,70, que inclusive está abaixo dos piores cenários da pandemia de 2020 ainda? Será que o banco não melhorou o suficiente para começar a voltar a valorização? Será que existe uma distorção de preço aqui e isso é uma oportunidade? Aí a gente entra para um lado negativo da questão, que muita gente ainda está chamando a atenção. O Bradesco está com o ROI muito baixo. Nesse momento, especificamente, quase em 8%. Lembrando que o ROI significa Return on Equity. Basicamente, é o retorno que o capital dos acionistas tem ao investir em uma empresa. Então você olha para isso aqui e diz, poxa, eu sou acionista do Bradesco, eu tenho uma rentabilidade ali, segundo o ROI, de cerca de 8%. Pô, então é melhor estar na Selic, que a Selic paga mais do que um bancão está pagando. A comparação não é tão simples assim, tá? Mas o que a gente vê de histórico do ROI é realmente uma direção decrescente, se a gente olha de 2014 até aqui. Então sim, os números do Bradesco melhoraram, mas a rentabilidade ainda não demonstra isso. A gente tem alguns sinais que ainda são duvidosos. Será que a gente vai ver outra alta parecida com a da década passada, pós a crise de 2016, quando o Bradesco subiu mais de 320% contando dividendos? Vamos ver exatamente como saber se é hora de comprar ou de vender o Bradesco. Só que aí eu te pergunto, como é que você, investidor, frente a essa maré de opiniões diferentes, de compre o Bradesco, chegou a hora, ou ainda não é a hora, os números ainda estão difíceis, o banco X manda vender, o Y fala que tem cuidados ainda na recomendação, e sinceramente você sempre vai ficar na dúvida se você depender de opinião de outras pessoas, até mesmo se você depender da sua própria opinião. Ah, Felipe, como é que eu resolvo isso então? O melhor dos caminhos é sistematizar os teus investimentos. Vou te dar um exemplo real de uma carteira real de investimentos. Esse investidor aqui, com um patrimônio de quase 2 milhões de reais, ele tinha 2% da carteira dele em ações do Banco Bradesco, 15% nas ações da Engie e outros 6% nas ações da Klabin.
Sem entrar no mérito dessas ações aqui, o que aconteceu foi que numa sessão de consultoria gratuita que ele fez com um dos nossos especialistas do Clube do Valor, o consultor mostrou com provas para ele que essa distribuição desigual poderia colocar toda a rentabilidade dele. Além disso, ele não sabia responder se aqueles 2% que estava na carteira dele do Bradesco deveriam aumentar, deveriam diminuir nesse momento, ou se Engie seria a melhor opção para aumentar a posição na carteira. Ou seja, para esse investidor faltavam duas coisas principais: uma estratégia de seleção de ativos e um desenho ideal da carteira dele. Nessa sessão de 1 hora, a gente mostrou para ele de forma individual como é que ele pode ter um plano estratégico para saber sempre, com 100% de certeza, qual ativo comprar e qual ativo vender. Esse cara aqui, especificamente, decidiu continuar investindo conosco e é cliente do Clube do Valor. Mas a gente ainda faz dezenas de consultorias como essa, gratuitas, ao longo do mês. E quem sai dela fala coisas como essa daqui, que o Roberto comentou com a gente. Então, se você quiser passar por uma sessão de consultoria gratuita com um dos nossos especialistas de investimentos e dentro das 5 vagas que a gente liberou ainda essa semana, então eu te convido para preencher rapidamente esse formulário que vai aparecer no link aqui em cima ou na descrição do vídeo. A gente vai estar esperando você. Beleza, mas e aí? Qual é a chance do Bradesco ser a nova oportunidade da década? A gente vai ver se vale a pena investir no Bradesco, mas eu quero te falar qual é o grande problema que a gente tá vendo aqui nesse vídeo. Afinal de contas, se a gente voltar um ano e meio no tempo, o que a gente via de forma muito comum eram os analistas muito pessimistas com o Bradesco, mostrando que, na verdade, a recomendação do banco era venda. E mais, Bradesco segue com visão de venda ali em 23 de janeiro de 2023. Sendo que se a gente olha para a cotação do gráfico, aquele momento, início de 2023, era justamente as mínimas da cotação do Bradesco nos últimos 5 anos. Aí agora que as coisas deram uma melhorada, a cotação deu uma respondida, os analistas aparecem novamente otimistas. Isso só me mostra cada vez mais uma conclusão que é demonstrada em vários estudos aqui no Brasil, chamada de otimismo de viés de seleção dos analistas, que tem estudos lá da Universidade Federal da Bahia e também estudos da Universidade Federal do Maringá, mostrando basicamente que os analistas que trabalham com recomendações de ações e projeções de futuro costumam ficar muito mais otimistas quando as coisas são mais claras e realmente as empresas já estão respondendo, ou seja, quando as empresas já estão subindo, a recomendação de compra aparece com muito mais facilidade. Agora, em momentos que a gente tem muito mais incerteza, muito mais risco no mercado, as recomendações de venda é que aparecem com muito mais facilidade. Ou seja, quem investe tentando fazer projeção de futuro, o que é que acha para a empresa que vai acontecer, na grande maioria das vezes, seja você analista profissional como eu ou não, depender da sua opinião, vai te fazer comprar na alta e vender na baixa, perder dinheiro no mercado. Tá, Felipe, então como saber, sem projetar o futuro, qual é a hora certa de comprar uma empresa? E aqui entra de novo a sistematização dos investimentos. Você ter os critérios claros que te fazem comprar uma empresa. Por exemplo, a maioria das pessoas olha para o Bradesco procurando uma boa ação para dividendos de investir. Nesse caso, aqui no Clube do Valor, a gente usa a estratégia máquina de dividendos, que se baseia em 4 critérios muito claros. Uma liquidez mínima diária acima de 3 milhões de reais para as empresas, um pagamento de dividendos que precisa estar presente por mais de 5 anos, uma média de dividendos alta nos últimos 3 anos e olha somente para empresas que tiveram lucro nos últimos 12 meses na bolsa. E aí, ao definir esses critérios, a gente testou amplamente o mercado para entender como a estratégia máquina de dividendos performou no passado. E ao olhar para esse gráfico, a gente entende que a resposta é muito bem, uma vez que ela performou muito acima do índice Bovespa. Inclusive, se você quiser conhecer 7 empresas que estão atualmente dentro das 10 mais pagadoras da bolsa, segundo a máquina de dividendos, você precisa baixar um e-book que eu mesmo escrevi contando tudo isso em detalhe. Além da explicação detalhada de como a estratégia funciona e foi criada, eu vou te deixar esse e-book gratuito para você baixar nesse link aqui em cima ou na descrição do vídeo. Vamos lá, o que é que diz a máquina de dividendos sobre o Banco Bradesco? Afinal de contas, a gente olha para os últimos dividend yields e a gente vê ele aumentando realmente de 2021 para frente. Mas o fato é que atualmente o Bradesco está na posição número 23, com uma média de dividend yield em 6,2% ao ano, quando, na verdade, as 10 mais pagadoras da bolsa têm todas acima de 8,6%, pelo menos, de média nos últimos 3 anos. Então, por isso, mesmo com a recomendação, as boas projeções dos bancões, uma estratégia sistemática te traz sempre clareza do que é que você deve fazer. Beleza? Te mostrei em detalhes o que é que dizem e o que é que realmente faz sentido agora. Se você quiser acompanhar a nossa análise sobre a carteira de investimentos do Pablo Marçal, eu te convido a assistir esse outro vídeo aqui, que eu vou te contar isso tudo em detalhes. Estou te esperando por lá.